O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 4, livro 2, Pluralidade das Existências, Transmigração Progressiva. Pergunta 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades, lembrando que os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes. Não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência rudimentar, instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência se lhes desenvolve lentamente. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O mesmo da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida, Está em desenvolvimento ainda. Pergunta 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância. Lembrando que nosso planeta é um planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração, e existem planetas primitivos, anteriores ao nosso planeta, onde os espíritos vivem suas primeiras encarnações. Então a resposta é infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Pergunta 191A. As paixões denotam, então, portanto, desenvolvimento, quer dizer, elas provam que é um desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, não, porém, uma perfeição. São um sinal da atividade e de consciência própria, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida são rudimentares. Kardec fala o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. A vida no espírito, em seu conjunto, segue as mesmas fases que vemos na vida corporal, quer dizer, é um comparativo, Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não há o declínio e nem a decrepitude da vida corporal. Sua vida, que teve um começo, não terá um fim, que lhe é necessário, sobre o nosso ponto de vista, um longo período para passar da infância espírita a um desenvolvimento e o seu progresso se realizar, não somente em um planeta, mas em diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, em uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progredir, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, cada um dos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira, que na vida humana há dias improdutivos, na do espírito há existências corporais sem muito proveito, porque ele não soube conduzi-la, A pergunta 192. Mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer, em uma única existência corpórea, todos os graus evolutivos e tornar-se puro, sem passar pelos níveis intermediários? A resposta é não, pois o que o homem julga perfeito está distante da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e nem podemos compreender. Poderá tornar-se tão perfeito quanto lhes permita a sua natureza terrena.
Está, entretanto, não é a perfeição absoluta, né? Ela não é uma absoluta perfeição. Do mesmo modo que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade adulta, assim como o doente passa pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve igualmente avançar em conhecimento e em moralidade. Se ele progrediu apenas num sentido, é necessário que igualmente progrida em outro, para chegar ao topo da escala. Quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos as provas se-lhe-ão, longas e penosas. Pergunta 9.2a. O homem pode garantir esta vida uma existência futura, menos cheia de amarguras, de sofrimentos, Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir-lhe as dificuldades. Só o negligente fica sempre no mesmo ponto, evitando, obviamente, seguir as condições que vão te prejudicar. Então, se você sabe que tem um mau caminho e persiste por ali, haverá sofrimento. Se você vê o caminho do bem e segue o caminho do bem, haverá menos sofrimento. Pergunta 9.3. Em suas novas existências, um homem poderá descer baixo ao ponto que anteriormente alcançara, Com a posição social, sim, como um espírito, não. O espírito não retrógrada, não volta, mas o homem, por exemplo, que passa hoje pela prova da riqueza, amanhã pode estar na prova da pobreza. 194. A alma de um homem de bem pode animar o corpo de um acelerado noutra encarnação, lembrando que acelerado é o que, ou aquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes, criminoso, bandido, um fascínio, um malfeitor, um vilão. Este homem é um acelerado. A resposta é não, pois ela não pode retroceder, ela não pode voltar atrás. 194a. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? A resposta é sim, desde que se tenha arrependido. Será-se-á, então, uma recompensa, A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem do plano alcançado. Em suas diferentes existências corporais, pode chegar ao nível inferior como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar de um humilde artesão, e vice-versa, porque as posições entre os homens estão frequentemente na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus um carpinteiro. Pergunta 95. A possibilidade de poder melhorar-se em outra existência não tende a levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, com a ideia de que sempre poderão então corrigir-se mais tarde? Vamos assim adiar então a minha progressão, porque então eu tenho esse gosto, quero seguir esse caminho agora, mais tarde eu tenho a possibilidade de reencarnar e progredir. Esta é a ideia da pergunta. O que assim pensam em nada acreditam, e a ideia de um castigo eterno não os coibiria, mas porque sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvessem empregado meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. O espírito imperfeito pode, com efeito, pensar da forma questionada acima, durante a vida corpórea, mas uma vez liberto da parte material, da matéria física, pensará de outra maneira.
porque logo perceberá que calculou mal e então que trará um sentimento diferente em uma nova existência. É assim que se efetiva o progresso e eis que temos, né, na Terra homens mais avançados que outros. Alguns já têm uma experiência pelas quais os outros ainda não passaram, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles avançar na senda do progresso ou retardá-lo, né, indefinidamente. O homem que se encontra em uma posição má deseja mudá-lo o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu que as tribulações desta vida são consequências de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. Este pensamento o desviará mais do caminho do mal do que o fogo eterno, no qual não acredita. Pergunta 196. Desde que os espíritos não se aperfeiçoem senão por um meio do sofrimento e das tribulações das existências corporal, conclui-se que a vida material é uma espécie de crivo ou de cadinho, né, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? A resposta é sim, e é precisamente isso que acontece. Eles melhoram por meio das provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas só ao fim de muitas reencarnações, encarnações ou depurações sucessivas, é que atingem em um tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços o alvo que colimaram, que realmente objetivaram. Pergunta 196A. É o corpo que exerce influência sobre o espírito? Ou para melhorar, é o espírito que influi naquele, que o espírito que influencia na matéria? O espírito é tudo. O corpo é apenas uma veste que apodrece, eis tudo, quer dizer, o espírito é que é o mandatário, o corpo físico apenas obedece, e depois, posteriormente, ao desencarnar, obviamente, se deteriora. No suco da vinha, encontramos uma imagem material comparativa dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, aqui chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma grande quantidade de elementos estranhos, de impurezas que lhe alteram a essência, chegando à pureza absoluta somente após várias destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como perispíritos que se depura à medida, que o espírito se aproxima da perfeição. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo Transmigração Progressiva